Com certeza. Como estão os nossos jovens comparado às gerações anteriores? Eu vi pesquisas dizendo que é a primeira geração que os pais sabem mais que os filhos. Tem um QI mais elevado. Exato. A tendência é os filhos sempre serem mais evoluídos. Isso foi uma pesquisa que eu vi, depois Sim. eu pego a fonte. Só que é a primeira geração onde os pais sabem mais do que os filhos. Exato. Como você encara como professor esse quadro e como estão os nossos jovens? Na área pública é preocupante porque você já tem uma quantidade enorme de pais que não sabem tanto. Se esses pais sabem mais que os filhos, o que os filhos sabem, ou o que os filhos são capazes de aprender. Eu sei que pesquisa você está falando. Eu estou lendo a respeito porque o nosso grupo de faculdade vai fazer uma live na semana que vem exatamente sobre o impacto das mídias, né, o impacto das redes sociais, o impacto das telas na vida dos seres humanos. E a gente vai falar exatamente sobre isso, né? Onde começa isso? Começa quando eu entendo que a tela pode fazer tudo que antes eu fazia andando. Quando eu entendo que eu posso brincar e me divertir o tempo inteiro sentada, só projetando os olhos, sem me mexer muito. Então, você tem experiência com o autismo. Você sabe que é um transtorno neuro, é psíquico, ele nasce com a criança. Até aí, ok. Mas há registros de que crianças estão tendo comportamentos de autistas, porque o autista ele tem essa diferença neuro no cérebro e ele tem comportamentos diferentes. Uhum. Então, cada um tem o seu jeitinho e aí a gente se adapta a eles para fazer com que eles cheguem até nós, para trazê-los, né, na medida que der. Conforme essas outras crianças que não nasceram com autismo, elas vão para a tela muito cedo. Então, bebês de meses, os pais colocam o tablet ali, deixam o desenho, porque vai ser bacana. E a criança ela não precisa interagir com mais nada. Ela fixa o olho na tela e o máximo que ela precisa fazer é dar uns sorrisos e gesticular os olhos. E aquela luz atrai. Porque se atrai a nós, que a gente tem que falar, não vou ficar com o celular agora, imagina a criança. E isso faz com que eles, quando são tirados das telas, demonstrem um comportamento de quem autístico, um comportamento autístico e até um comportamento de de uma pessoa que usa drogas. Então, quando você tira, ela tem quando a pessoa fica sem as drogas, ela fica com uma certa abstinência, entende? E aí ela não consegue se comunicar direito, porque ela às vezes não tem a oralidade dela bem desenvolvida como era para ter. Ela não consegue se comunicar olhando. Ela só faz dá, ali, esse. Então, leva-se ao médico, essa criança tem alguma coisa, porque essa criança tem alguma coisa. O professor fala, esse menino tem alguma coisa. A mãe fala, não sei, mas tem alguma coisa mesmo. Leva no médico e muitas vezes, erroneamente, como aconteceu um caso, é diagnosticado e depois, lá na frente, o médico percebeu que não tinha nada. Tira-se o diagnóstico. Porque a gente sabe que no autismo real não se tira o diagnóstico. Não há cura. Não há. Entende? Por isso que é um transtorno, né? Exatamente. Então, a situação está muito grave, porque enquanto os pais antes queriam ao menos estudar para tecer alguém, né, aquela célebre frase, hoje a criança ela não quer, porque é bom ser youtuber, tá ótimo. É bom ser só youtuber, mas tem outros nomes, né, digital influencer. E aí elas acham que mostrar o copo d'água delas é a mesma coisa da Kim Kardashian mostrar. Por quê? Porque elas estão associando aquele quadradinho ali pode ser para mim também. Então, por que ela pode mostrar o prato de comida dela e eu não posso mostrar o meu? E acaba entrando naquela da grama verde, mas isso, e aí eu vou dar estender um pouco mais. A gente sai da infância, porque o meu filho agora está entrando na adolescência. Certo.
E as comorbidades aparecem. Parece que assim, as terapias, tudo bonitinho, vão só para as crianças. Quando se torna jovem, adolescente, adulto, não serve mais. E o que acontece? Eu vejo em sala de aula que as pessoas, as crianças, os jovens, estão tendo cada dia mais comportamentos autísticos. Aí eu falo assim, não, a gente sabe que é da área, a gente sabe que não é um comportamento autístico de uma criança que nasceu, né, dentro do espectro, porém não conversa com ninguém, não faz nada, a gente já começa, não, isso é falta de estímulo. Exatamente. Colocar 3 crianças próximas, sem brinquedos, fazer participar. E você vê dentro de um comportamento, Dulce, que as crianças com outras, sem tecnologia, num parque, elas começam a se interagir. Então, esse é o quadro dos jovens hoje. E você, como professora, você pega o quê? Qual faixa? Eu sou Fundamental 1. Eu vou até os 10 anos. 10, 12 anos. Daí entra eu, que depois vai a fase da adolescência. Você pega uma criança totalmente triste, totalmente ansiosa, deprimida, que é essa pessoa que será o futuro da nação. Né? Você, como psicanalista, quão grave você vê isso? Já é de se esperar que seja bem grave mesmo. Muitas vezes a criança ela é colocada como alguém que vai ficar só ali, só assim. E eu sempre falo para os pais, não é só uma criança que tem aqui, a gente tem um adulto, é como uma árvore. A árvore hoje que você vê frondosa, magnífica, né, linda, ela foi uma semente, ela foi uma mudinha pequena. Então, a gente precisa investir nessa criança porque ele é o adulto. Ele vai ser a pessoa que vai cuidar dos meus negócios, de repente do banco, ele vai cuidar da minha saúde, ele vai cuidar dos meus direitos, ele vai me dar notícias, entende? Ele vai cozinhar para mim. Então, eu serei o idoso. Quem são esses profissionais que vão chegar? Sim. Pessoas que não olham no olho, pessoas que não gostam de conversar, pessoas que não toleram ouvir não, né? Situações que eu já passei de colocar um para pedir desculpa para o outro e uma mãe disse para mim, na minha casa, filho meu não pede desculpas. Aí eu falei, dissestes bem, na tua casa, aqui na escola não é a sua casa. Então, a gente tem que ter um enfrentamento também. Enquanto professores, você tem que ter um enfrentamento. Óbvio que você não vai bater de frente com pai e mãe de aluno a ponto de vocês entrarem num desvio ali, de não respeitar. Não. Mas é você impor quem é você naquela escola. Se eu estou dizendo que vai pedir desculpa, vai sim. E a escola está dando aquele passo para trás. Eu sinto que a escola dá um passo para trás, porque a sociedade hoje, em qualquer momento, você vai até um Facebook da vida e você coloca lá a sua verdade. Então, a professora do meu filho bateu nele. Quem vai provar que não? Entende? Os professores, eu sinto que os professores estão perdendo o seu... Não vou usar a palavra poder, mas o seu, assim, às vezes te comparam, Dulce, como se fosse o aluno, a mesma idade. Esquece que você está um grau acadêmico, pelo menos, acima, sim, que você esteve lá preparado. E é uma coisa muito triste, porque você não tem que tomar cuidado com tudo que você fala, como você fosse um bandido. E aproveitando essa situação, Giovanni, tinha uma foto aí, você pode colocar, por favor? Obrigado. Porque a gente vai trabalhar um pouco agora, já entrando nesse tema, o bullying. Ok. Essa cena, né? Você sabe o que aconteceu? Uhum. Essa foto mostra, né? Aqui, ó. Na realidade, 2 vidas perdidas. De maneiras diferentes. Uma para o... Uma para a plano morte, espiritual para a morte e a outra para a cadeia. Exato. 2 jovens com certa forma dependente. Você acredita que esse menino tinha algum transtorno? Você chegou a estudar um pouco? Obrigado, Giovanni. Eu vi alguma coisa dessa tragédia e a gente levantou muito fortemente essa questão do bullying. Porque nada deve justificar o tirar-se a vida de alguém. Nada. Tirar a vida de outra pessoa é gravíssimo. É algo
É algo muito hediondo, como já se, né? Ocorre que a gente precisa dar valor ao sentimento humano. A gente precisa ouvir esses adolescentes. Hoje aconteceu de uma adolescente sair da escola, burlar tudo. Ela ia embora de transporte pago, ela burlou o tio da fila, entende? Outro colega ajudou, ela Qual a idade? sai, acho que 8º ano, deve ter ali... Uns 13, 13, 14. Ela burla, ela passa, ela vai embora no meio da multidão que estava entrando e saindo da escola, consciente do que estava fazendo, então não dá para dizer por que não impediram. Ela estava consciente, ou seja, numa escola que tem, sei lá, 1000 alunos, você não está ali o tempo inteiro. O aluno sai e ele vai entrar dentro do transporte. E ela deixou um bilhete dizendo que era bissexual e que os pais não entendiam isso, não queriam conversar a respeito por questões religiosas, não queriam conversar. E ela precisava sair. Ela precisava sair, mas sair para onde também? E o que é muito triste é que os pais não conversam. Porque não se está pedindo para você ser permissivo. Não se está pedindo para o filho fazer o que quer dentro de casa. Não. A minha filha tem 15 anos, ela não faz o que quer. Enquanto ela morar comigo, eu tenho as regras.